Olá, tudo bem? Meu nome é Guilherme e, juntamente com a Paloma e com o William, vou falar um pouco sobre banco de dados em tempo real. A internet hoje está presente no cotidiano de toda a sociedade, oferecendo informações e serviços em escala global. Para armazenar e gerenciar o tráfego de tanta informação, são utilizados os bancos de dados. Os sistemas de gerenciamento de bancos de dados de tempo real são um tipo especial de banco de dados, que utilizam processamento em tempo real para lidar com carga de trabalho cujo estado está mudando constantemente. Por isso é importante saber a consistência temporal da informação. Por exemplo, para um controlador de voo, saber a localização aproximada de um avião na hora certa pode ser mais interessante do que saber a posição exata do mesmo avião tempos depois de ele ter passado por ali. Idealmente, bancos de dados devem armazenar dados idênticos aos dados reais, porém, o grande volume de dados aumenta o tempo de processamento e o atraso gerado, dependendo da aplicação, pode não ser desejado. Atualmente, muitos ramos empresariais utilizam de bancos de dados em tempo real para armazenamento e gerenciamento de suas informações, de modo que possuam um sistema ágil, eficaz e atualizado, utilizando armazenamento em nuvem. O mercado financeiro é um bom exemplo, é um dos principais setores que necessita de constante atualização, como por exemplo o valor da moeda, que oscilam frequentemente. Pode citar também serviços de transporte privado, como o Uber, que requer constante atualização de variáveis como a localização dos veículos, de modo a entregar ao consumidor em tempo real o status de todas as solicitações do mesmo. Jogos online possuem foco no sincronismo de informações para os jogadores, proporcionando o mesmo ambiente virtual para todos, sendo um outro exemplo. Dentre outros, pode citar também bancos, registros médicos, multimídia, controle de processos, sistemas de reserva e análise de dados científicos. Entre as ferramentas que utilizam banco de dados em tempo real, destacam o eThinkDB, que é um banco de dados NoSQL orientado a documentos, distribuído, gratuito e de código aberto. A última versão é 2.4.1. Os requisitos mínimos de hardware 2 GB de RAM, Linux 32 ou 64-bit e macOS 10. Entre as empresas que utilizam, destacam-se a NASA e o Nodecraft, e o tipo de licença é o Apache License versão 2.0. Outra ferramenta é o Firebase Real-Time Database, que é um banco de dados NoSQL hospedado na nuvem. A última versão depende do kit de desenvolvimento de software, e os requisitos mínimos dependem da plataforma, como Android, iOS, entre outros. Entre as empresas que utilizam, destacam-se The New York Times e Trivago, e o tipo de licença é o Apache License versão 2.0. Outra ferramenta é o MongoDB, que fornece indexação e consultas avançadas, além de modelo de dados flexível. A última versão é 4.4.1. Os requisitos mínimos são Amazon Linux 2, Debian 9.10, entre outras ferramentas, como versões de Ubuntu e Windows Server. Entre as empresas que utilizam, destacam-se o Google e o Adobe. E o tipo de licença é o Server-Side Public License. Entre outras ferramentas, destacam-se o Parse Server e o DC Mundo mais Cloud. Obrigado!